A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida dos irmãos. Então, como o irmão já sabe, né? Hoje é o capítulo 7. É um assunto muito delicado, né? Mas nós sabemos que é assim mesmo, a vida não é fácil, né? A vida de casado, quem é casado, eu que já fui casado há 28 anos, né? Convivi com minha esposa há 28 anos, e aprove ao Senhor recolhê-la, chamá-la, né? Porque o normal é o homem na frente, né? Essa é a lógica, né? Mas Deus não trabalha com a lógica, né? E foram 28 anos, então, graças a Deus, estamos na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus nos 1 Coríntios, capítulo 7. Para ganhar tempo, não vou ler todo, né? Eu vou ler na medida em que nós formos comentando, vou lendo pausadamente, porque são 40 versículos, embora eu não vou falar versículo a versículo, vou pontuar algumas coisas aqui que é de suma importância, né? Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor, e a minha vida. Que o Senhor nos ajude e nos dê da sua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como nós sabemos, o capítulo 7 trata de um assunto que, a princípio, Paulo aqui não está tratando assim de um mandamento, de um tratado teológico. Nós sabemos que ele está respondendo a perguntas que foram feitas a ele. Então nós vamos ver aqui que em determinado momento parece que o apóstolo São Paulo é mais favorável ao celibato, ou em outros momentos nós vamos dando aquele apoio, que ele é a favor do casamento, mas conforme foi dito, ele não está fazendo um tratado, ele está respondendo uma pergunta. E duas questões aqui importantes que deixou ele fazendo essa balança, esse equilíbrio, é que a primeira coisa aqui que ele se volta para apoiar, né, endossar o casamento, a causa é a prostituição, porque Coríntio, como o irmão já sabe, que uma cidade promíscua, onde tinha uma deusa, né, que ela era adorada, Afrodite, adorada, a deusa do amor, do sexo, né? Então, Paulo, preocupado com essa situação, nós vamos ver aqui, aí ele endossa, tudo bem, mas ele não dá um mandamento, ele dá uma opinião, é uma opinião dele. Nós vamos ver aqui que vai chegar um momento que ele vai tratar do assunto em si, aí sim ele vai dizer aquilo que o Senhor colocou, que o Senhor ordenou. E a outra questão é que naquele período, naquele contexto ali que os coríntios estavam convivendo, é que no versículo 26 diz assim, ó: considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ou seja, aqui ele já está desfavorável ao casamento. Mas havia em Corinto duas correntes, dois pensamentos, ou seja, uma divisão. Os que apoiavam o casamento diziam que era um obrigatório, não, tem que casar sim. Então havia uma ala lá que apoiava o casamento. Outros não, já partiam para o celibato. Não, o sexo no casamento é pecaminoso, é algo nojento, então é bom o homem ficar assim. Aí Paulo bota o prato da balança e equilibra. Não, é um assunto que vocês têm que decidir. Eu dou a minha opinião. Minha opinião é que, como a circunstância aqui, porque Paulo já estava aqui prevendo muito mais o engrossamento da perseguição da igreja. Naquele período já havia sim uma perseguição, mas haveria o quê? Um aumento, uma intensidade. Então Paulo ficou preocupado com aqueles jovens que realmente
estavam desejosos de querer casar e outros não. Aí Paulo deixou eles à vontade. Não, vocês decidam. Mas o que eu tenho que dizer é que bom seria que permanecesse como eu. Mas há outra questão, a prostituição. Então nós vamos ver aqui, logo no início ele fala assim, versículo 1. Quanto ao que me escreveste, está vendo? Foram eles que escreveram a Paulo perguntando: é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha o quê? A sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então ele já deixa claro, tomem a decisão, façam a melhor opção, porque o assunto é sério e vocês correm um risco de cair na prostituição. Porque casamento, segundo a Bíblia, não é um mandamento. Aqui não temos um mandamento, Deus dizendo assim, casarás. Tem isso na Bíblia? Não. Casamento é uma decisão e casamento também é um dom. Nem todos estão aptos para casar. Por isso que muitas das vezes nós vemos aí casamentos que deram errado. Porque a pessoa achou que tinha o dom de casar. Aí o que aconteceu? Meteu o pé pelas mãos. Aí casamento não é mandamento, é um dom. Também um celibato. Quem defendia o celibato, somente Paulo, no caso, era um deles. Ele defendia porque ele era um celibatário, ele aderiu, ele recebeu de Deus esse dom. Não sabemos se ele foi casado, mas no contexto aqui ele já estava solteiro. E como tal, ele recebeu de Deus essa graça. Então, tanto para quem quer casar, fazer a escolha do casamento, como aquele que quer ficar só, Paulo deixa claro, é uma questão de dom e pessoal. É você e Deus. Você que tem que descobrir se você tem esse chamado. Porque cada um deve permanecer onde foi chamado. Se você foi chamado com esse dom do celibato, amém. Deus vai te dar graça, você vai suportar. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos que a carne, ela vai nos pedir algo. Sempre algo. E Paulo aqui está deixando claro. Por causa da impureza. Então ele viu esse perigo iminente, o risco de muitos coríntios partirem para a prostituição. Opa, então casa. Se você tem esse chamado, se você não se sente tão seguro quanto a ficar só, casa que é melhor. Aí ele vai dizer, cada um tem a sua própria esposa, ou seja, o casamento é monogâmico, né? Não é poligâmico, não, é monogâmico. Então cada um tem a sua própria esposa, cada um tem o seu próprio marido, não é isso? Aí no versículo 3 ele vai dizer, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então aqui já vai entrar na parte da intimidade do casal. É como se fosse fazer pequenas, eu não sou perito nisso, o advogado pode afirmar aí, é cláusula, né? Contrato, você faz um contrato, tem parágrafo 1, é assim, 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 2, assim, assim. É mais ou menos isso, Eu vou dar as diretrizes para vocês. Vocês querem realmente casar? Tem certeza? É isso que vocês querem? Então olha só, maridos. Você conceda à sua esposa o que lhe é devido. Casou já devendo. O homem já, quando caiu, teve uma dívida enorme com Deus. É isso? O homem caiu. Aí o salmista vai falar que nós, devemos a Deus devemos tributo a Deus, a glória a Deus. Devemos a Deus a glória. Não é isso? Aí chega lá em Romanos, no contexto da pregação do Evangelho, Paulo fala que é um devedor a gregos e judeus. Depois ele vai no capítulo 13 e vai dizer, com relação aos tributos, aos reis, ele vai dizer, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Chega no relacionamento conjugal,
o cônjuge tem dívida mútua. Ou seja, aqui ele está falando de relação sexual no casamento. Então, ele está dizendo que é uma dívida, não tem essa. Você casou já endividado. E não pode, assim, não precisa ir muito longe não, né? Faz uma pesquisa, entra lá no IBGE, faz uma pesquisa sobre divórcio, e vê lá a causa do divórcio, a maioria da causa. 60% está relacionado à infidelidade. E cresceu e muito, principalmente na pandemia. Então, é o cônjuge evitando o outro cônjuge, o outro. Então, meu irmão, aí ele vai dizer, o marido, começa pelo cabeça, o marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a mulher. Ou seja, ambos se devem. Sexualidade é coisa seríssima, e tem ligação sim com a eternidade. É tão sério, mas é tão sério que tem a ver ligação com a eternidade, porque a Bíblia diz que somos uma só carne. É algo espiritual. Paulo vai falar isso. É espiritual. O casamento tem a ver com espiritualidade, sim, irmão. Começa lá no Éden. A origem, Deus foi a testemunha. E o homem caiu. E quando o homem caiu, desgraça. Aí nós vemos casamento se deteriorando. E por uma jesuicidência, essa semana, passando pelo YouTube, me deparei com um vídeo de 15 minutos. Caipira do Vale, um canal de um homem que é caipira, mora numa roça e trata de assuntos de plantações, cultivo, essas coisas. E quando eu olhei assim um título daquele vídeo, me interessou. Falei, opa, vou ver isso aqui. Aí ele começando, há 25 anos de casados, ele e a esposa. Recentemente agora se separaram. Pergunta o motivo. Foi infidelidade? Não. Por incrível que pareça, não foi infidelidade nem dele, pelo contrário, ele é Deus no céu e a mulher na terra. Pelo que eu percebi assim, pelo conteúdo, o homem é apaixonado pela mulher, mas o casamento foi desgastando durante os anos, empurrando com a barriga. Aí de 3 anos para cá o caldo entornou, os dois sentaram, conversaram e houve uma separação, entre aspas, amigável. E ele ainda entrevistando assim, dando a palavra para ela assim, ela de cabisbaixo. E quando eu vi assim, pontuei assim, algumas coisas, peguei logo. O camarada deixou muito a desejar, ela também, demonstrou que ela que estava mesmo, ela que carregava a casa. O homem não pagava, o homem só trabalhava e trazia o sustento para casa. Mas ele falou, há muito tempo nós somos só irmãos. Como é que pode? Um casal irmão. Tudo bem, se for cristão é irmão, mas, espera lá, é marido e mulher. Eu fiquei admirado, porque ele falou, nós nunca brigamos. Eu falei, o quê? Poxa, esse camarada me ultrapassou, eu estou... Quem é que nunca brigou, discutiu? Deu a entender que a esposa se posicionava e ele baixava a cabeça. Mas ele, por amá-la muito, suportou, mas a mulher não aguenta por muito tempo uma coisa dessa, né? A mulher quer um homem. A mulher quer um marido. A mulher não quer um irmão, um companheiro somente. Quer um homem completo. Aí eu fiquei vendo assim, falei, essa aí é uma exceção. Não houve infidelidade. Mas o assunto aqui é seríssimo. Aí Paulo vai continuar dizendo, a mulher não tem, só confirmando o versículo 3, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também
semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, relacionamento sexual. Aqui tudo Paulo está falando de relacionamento sexual. Ele já está entrando direto no ponto. Claro que na linguagem antiga, né? Se fosse na linguagem de hoje, ele escrevendo, ele ia falar literalmente a palavra. Mas não, aqui ele está falando que nós não podemos fugir do texto. É o que o texto está dizendo, irmãos. Aqui ele está tratando de relacionamento, de intimidade do casal. Você realmente tem certeza que quer casar? Então deixa eu colocar as claras como é que funciona. Aqui, embora não seja mandamento, ele não está falando assim da parte de Deus como mandamento, mas ele está falando na autoridade apostolar, irmãos. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo para escrever isso aqui. Então ele tem autoridade apostolar e autoridade do Espírito. Ele deixa bem claro aqui. Então, por ser uma carta com autoridade apostolar, nós temos que ter atenção. Espera aí, embora ele está falando que não seja mandamento isso aqui, porque Jesus não tratou das minúcias de relacionamento sexual. Jesus não falou. Minúcias não, ele falou de adultério. Mas as minúcias, como deve funcionar dentro de quatro paredes, ele não tratou. Paulo aqui já está tratando, na autoridade apostolar. Ele está dizendo, olha só, então mais uma vez que vocês decidem, aí só vai dar uma razão aqui, onde deve haver, o quê? A privação, por um período. Versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Está vendo a seriedade? Até para se abster por um período sexualmente, tem que conversar. E tem que ter um propósito. Ó, nós estamos passando por esse vale aqui, ou de dor, ou de tribulação, ou de enfermidade, ou na própria relacionamento conjugal. Vamos tratar esse assunto a sério, vamos ficar aqui alguns dias abstendo de intimidade, e vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Ok, mas quanto tempo? Marca um tempo, aí depois ele vai dizer aqui, ó, para que, olha só, por algum tempo para vos dedicar de oração, e novamente, está vendo? Novamente vos ajuntar, para quê? Não é demônio não, aqui não está botando aqui, ó, para que o demônio, não, para que o próprio Satanás não vos tente. Está vendo a seriedade? Você não é obrigado a casar, mas uma vez casado, o mandamento entra dentro de você e diz assim, agora eu que vou ditar as regras. O mandamento ele passa a ter peso quando você casa. Enquanto você, foi como o pastor hoje de manhã falou sobre o voto, né? O voto, casamento é voto. Você votou fidelidade. E Paulo está falando aqui, a princípio, para cristãos casados. Ele não está falando lá para o mundão, não. Ele está escrevendo para a igreja. Do versículo 1 até o versículo 11, é aos casados que ele está se dirigindo da igreja, como se ele estivesse escrevendo para cá, para os membros aqui da nossa igreja, aqui, ó, vocês aí casados. Olha só, é assim e assim que funciona. Satanás não vos tente por causa da sua incontinência. Aí ele vai explicar, ó, isso eu vos digo como concessão, não é mandamento. E não por mandamento. Mas nós sabemos que quando ele escreveu aqui, ó, o Espírito Santo soprou. Então, dois pesos aqui. O Espírito Santo inspirando Paulo e a autoridade apostolar. Podemos desprezar as Escrituras? Não. Paulo está falando debaixo da autoridade apostolar. Aí ele vai dizer, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Está vendo? Casamento é dom. Então veja bem se você tem esse dom. Você que pensa em casar. E você que já está casado, já tem dom de casado.
Então é até que a morte os separe. Aí ele vai dizer, e aos solteiros, ele vai fazer aqui abrir um parênteses, aos solteiros viúvos, digo-lhes que seria bom, está vendo? Sempre repetindo, ó, digo que seria bom. Ele não está dando aqui um tratado, ele está dando a sua opinião, apostolar. Permanecesse no estado que cada um eu vivo, como também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, está vendo? A pessoa que não tem domínio é porque não tem o dom. Então o jovem tem que resolver sua situação. Porque Satanás está rodando, cirandando, destruindo. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a gente fica confiando na nossa carne, ao invés de resolver logo a situação. Ah, mas eu não encontro alguém. Vá para o joelho, coloque a sua vida no altar, se dedique ao Senhor e peça: Senhor, me ajuda, eu não tenho o dom do celibato. Porque aqui Paulo está falando, permaneça, né, como está, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Caso, porém, não se domine, que se case, porque melhor casar do que viver inflamado no desejo. Eu fui jovem, gente, e a maioria aqui também já foi, mais de 60% aqui, já está quase na minha idade, fomos jovens, a gente sabe como é que funciona isso, tanto para o homem quanto para a mulher, é difícil. E o que tem que fazer? Vai para o joelho, clama, peça a Deus misericórdia, Senhor, resolva a minha situação, porque depois, se não ficar firme ali, só se estiver muito, mas muito convicto do que quer, porque Satanás vai vir logo com a bandeja, toma aqui, ó, para você, deixa a igreja, está aqui, ó, é uma vez que a pessoa prova, pronto, já era, provou a primeira, já era, meu irmão, aí uma sequência de queda, né, aí ele vai falar, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Agora, sim, agora ele vai se dirigir já os que já estão casados, embora aqui já está dando, já deu uma preliminar de como será caso a pessoa case, mas ele está se dirigindo realmente aos casados. Agora, uma vez casado, os da igreja, você casou na presença de Deus, na igreja, ali fez o voto, ordeno não eu, mas o Senhor, porque ele agora está reafirmando o que Jesus falou lá em Mateus 19, ele só está fazendo reclique do que Jesus falou, isso aqui foi mandamento do Senhor Jesus. Então a esses, o Senhor falou o quê? Que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier separar-se, que não se case, ou que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aqui ele já está deixando mais do que claro, porque nós vemos que ele não está brincando, ele não está brincando. Ele está chegando para a igreja e dizendo: vocês que já estão casados, se separou, então não casa não. Fica de boa aí na sua aí, segura aí, esperando em Deus uma restauração, mas, ou então você se reconcilia, porque foi voto diante de Deus. Lá em Malaquias 2, diz que Deus odeia o repúdio. É como se desse náuseas em Deus, Deus pronto de botar para fora aquilo que está fazendo mal a Ele. Esse é o sentimento de Deus quanto ao divórcio. Deus odeia. Agora ele vai tratar dos versículos 12 a 24,
aquela situação em que um dos cônjuges se converte ao Evangelho. Aí perguntaram para ele: e quanto a nós, Paulo? O marido chega para Paulo: Paulo, eu me converti ao Evangelho, minha esposa não, mas ela quer morar comigo, ela quer ficar comigo, não tem problema nenhum não. Paulo: continue casado, reafirmando o mandamento do Senhor Jesus. Não é porque você veio para o Evangelho que você tem que se separar da sua esposa incrédula, não. Por quê? O que vai dizer aqui? Aos mais digo eu, mais uma vez, está reafirmando na sua autoridade apostolar, porque aqui Jesus não deu mandamento assim direto para a igreja, assim, especificamente, você que se converteu depois, não tem isso na Bíblia. Ele está falando aqui debaixo da inspiração do Espírito e na autoridade apostolar, que também tem o mesmo peso. Aí ele vai dizer: aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Isso não quer dizer que ele vai ser santo, mas poderá ser salvo. Há uma possibilidade. Então, na esperança de que essa pessoa lá na frente se converta ao Evangelho, fica firme com ele ali, ele vai sendo influenciado. E Pedro também vai reafirmar essa mesma coisa na carta de Pedro, né? Que é a mulher crente, né? Ela o quê? Ele diz assim, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro 3:1. Então, santificar isso é a influência que aquele cônjuge de Deus, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus vai passar para o cônjuge. Ele vai olhar para o procedimento: poxa, isso está me dando paz com essa pessoa, ela é crente, ele é crente, e eu, quer saber, vou observar mais, aí quem sabe, talvez, aqui não está nenhuma dizendo que vai ser, não, mas a primeira coisa é a influência, você que está ganhando com isso, porque com o seu procedimento, você está ganhando o seu esposo, e o marido, no procedimento de quê? Marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, ou seja, tendo discernimento, poxa, eu quero ganhar minha esposa, que não é de Cristo e tal, tendo consideração para com ela, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Então, pode ser que um deles venha se converter, sim. Então, se os dois são crentes, os dois vão o quê? São herdeiros da mesma graça. Mas se o outro não for, poderá ser. Então, há uma influência, sim, positiva, da parte de Deus. Então, Paulo aqui, ele vai o quê? Afirmar. Mas, aí no versículo 15, ele vai deixar aqui o posicionamento dele, naquele caso de que o incrédulo vai fazer o quê? Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. Casamento não é servidão não, irmão. Casamento é servidão? Por acaso alguém vê o casamento como um jugo? Mas aqui ele está dizendo que para alguns vai ser. Por que vai ser? Porque a parte incrédula vai ser como aquele jugo, um peso, porque não quer nada com o Evangelho e odeia o outro cônjuge porque está servindo a Cristo. Aí, nessa situação, Paulo vai dizer, servidor, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Então, deixa aí, dá o divórcio. Aí você está livre para caso você quiser, Deus colocar no caminho alguém, porque partiu da pessoa, não partiu de você. Você tentou, você lutou, você fez de tudo, mas o outro está lá relutando, né?
Como no caso desse do vídeo que eu contei aqui. O cara lutou, o cara queria, mas o cara, além de ter não feito a parte dele, a mulher não fazia a parte dela. Ela queria mais que ele partisse dele, ó. Se separa de mim, se separa de mim. Aí ele, não quero ficar debaixo desse jugo. Você está me jogando para a rua, então eu vou para a rua. Foi o que aconteceu. É mais ou menos isso. No caso aqui, é mais aquele caso da pessoa não querer saber nem do evangelho. Primeira coisa, a resistência. Eu não quero saber do seu Deus. Não tem casos assim? A pessoa aceita Cristo, vai para a igreja, ou quando é com o marido, é com o filho, com a mãe. Você agora é crente? Então você se tornou meu inimigo. Eu não quero saber do seu Deus. Não fale de Deus aqui dentro da minha casa. Eu não quero saber. Tem casos assim mesmo, que o marido persegue a mulher e a mulher persegue o marido. E acaba até em divórcio. Por quê? E Paulo está dizendo, nesse caso aí, você vai ficar debaixo de um jugo? Não, Deus não quer isso. Deus chamou você para a paz. Você era inimigo de Deus. Deus te alcançou. Então Deus já te trouxe para o reino da paz. Se você tem paz com Deus, como é que você vai perder a sua paz que você tem com Deus por causa do cônjuge? Então, nessa situação, Paulo está dizendo, então, deixa aí. Né? Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Então, dos restantes do versículo, ele vai falar aqui de um contexto de tanto de escravidão, né, como de circuncisão, para falar sobre o contentamento. Você tem que estar contente no estado em que Deus te colocou. Se você está convivendo com aquela pessoa no estado de paz, então tenha contentamento. Não desfaça nada não, fica firme. Então ele vai fazer uma comparação quando ele diz aqui, ó, foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Né? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é o quê? É guardar as ordenanças de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, se contente. Você chegou até aqui, você está assim, está feliz com o seu casamento? Então, não se separe não. Fica aí, ó. Tenha contentamento nesse relacionamento. Porque é isso que Deus quer. Que você guarde os seus mandamentos. E qual é o mandamento? Não se separe. Então o assunto é muito sério, irmão. Tem gente que nasceu realmente para não casar. Quando casa, aí se arrepende, aí depois já começa a ter complicação, aí não quer pagar dívida. O homem não quer pagar com a mulher não quer. É o que Paulo está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, não. Leia a Bíblia que você vai ver aqui, ó. É dívida mútua. Não é de um só, não. Ambos têm dívida. Então você está ileso quando você não casa. Graças a Deus estou ileso. Estou ileso. Mas se casar, contraio dívida. Aí vou ter que pagar, né? Não é isso? Então, os irmãos que já estão casados, paguem direitinho, continue pagando direitinho, dentro da normalidade, a não ser se tem um problema muito sério de saúde, muito sério, e dependendo da situação, dá sempre um jeitinho porque Satanás está rondando. Está só assim, ó. Esperando uma oportunidade. Aí você pensa que estou no Senhor, Deus vai me guardar, nada vai acontecer. Não confie na sua carne. Não confie. Porque o dia que você confiar, você já caiu. É só questão de tempo. Satanás diz, opa, já caiu. Não foi assim com Pedro? Em outro contexto? Não nesse contexto de casamento. Mas qual foi a questão de Pedro?
autoconfiança. Todos podem negar o Senhor, menos eu. Eu conheço um que uma vez falou assim: eu jamais vou trair a minha esposa. Traiu. Nunca fala isso, irmão, nunca. Se falar, fale com muito temor e diga: Senhor, com a tua ajuda, com a tua misericórdia, eu não vou cair, Senhor, porque é o Senhor que vai me dar graça. Porque se você disser na força da sua carne, você ali já caiu. Aí Satanás, opa, ganhei aqui mais um aliado. Toma aqui o prato. Pum. E agora, Senhor? Agora se arrependa. Não vê Davi? Em tempo de guerra, lá, o homem no palácio, vida boa, de rei, né? Autoconfiança. Aí olhou assim, devia ser um lugar muito alto, né? Olhou para baixo, viu um mulherão lá, tomando banho nua lá. Quem é aquela ali? Mulher de Urias, teu soldado. Que nem sabia. Ele já sabia que o cara era do exército dele. Mesmo assim, manda chamar, eu quero ela. Mais uma para o meu cardápio. Pagou caríssimo. Deus perdoou ele. Perdoou. Lavou ele no sangue do cordeiro, antecipadamente. Mas foi só destruição, incesto na casa de Davi. Por quê? Deus falou: você fez isso em oculto. Agora você vai ver em plena luz do dia, suas concubinas tendo relações com seu filho. A plena luz do dia, você fez em oculto, e vão fazer na tua frente aí, ó. O próprio filho dele queria matá-lo. Houve morte, e Deus falou: a espada vai rondar a tua casa. Por quê? Porque você matou um inocente, agora a espada vai rondar assim, ó. Davi, hein? Davi, o rei Davi, salmista. Mas autoconfiança derruba, meu irmão, derruba. Derruba. Então o casal aqui, ó, Paulo está dizendo: tenha contentamento. E dos versículos 25 em diante, ele vai tratar agora das pessoas solteiras, viúvas, virgens. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque o que Deus colocou no meu coração é para os casados. E para os jovens, Deus manda dizer: não está aguentando? Casa logo, resolva a sua situação, dá seu jeito. Essa de ficar também dentro de casa, achando que está tudo ok, não está. Vai chegar uma hora, ou que você vai pender para o lado, descambar mesmo, do pecado, ou para o lado de Deus. Não, no reino não tem meio termo. Eu estou aqui, eu posso um pouquinho para cá, ou um pouquinho... Não, esses Deus está a ponto de vomitar. Tem que ser pessoas decididas. Meu casamento jamais, longe de ter sido perfeito, assim como o dos irmãos também. Não é perfeito, não. O meu, muito menos. Só minha esposa e minhas filhas me conhecem dentro da privacidade. Havia atritos, havia discussões, havia brigas. E graças a Deus pelas brigas. Não sou nenhum esse santinho aqui que você está vendo. Esqueça, aqui não tem nenhum. Santos perfeitos seremos na eternidade. Aqui nós estamos em processo de um ajudar o outro. O marido ajuda a esposa ajuda o marido, e ambos caminham juntos para se encontrar com o Senhor no dia. Então, leve a sério o casamento, irmão. Pelo amor de Deus, vamos rever os nossos pensamentos, o que a gente está fazendo nesse contexto. Por quê? Aí ele vai falar aqui agora, com respeito às virgens, não tem um mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, está vendo? Mais uma opinião. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da, está vendo? A angustiosa situação presente,
ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Aí ele vai falar, do versículo 29 em diante, sobre a pessoa não perder o foco, mesmo casado, não perder o foco. Qual é o foco? O foco está em Deus, em se dedicar a Ele, sem impedimento algum. Porque o casado, ele está dividido em que sentido? Ele vai ter que ter tempo para o Senhor e para o cônjuge, senão ele está pecando. Se o cônjuge tiver tempo com o Senhor, mas não tiver tempo para o cônjuge, Deus está olhando assim, ó, vocês não estão certo não, se conserta aí, eu não vou ouvir a oração de vocês não. Não é isso? Quando diz lá em Pedro com relação ao marido, o homem lá brigando, e o cara vai para a igreja, eu não estou nem ouvindo, nem recebendo oração. E com a mulher também, somos uma só carne. Então o que a gente tem que fazer? Foco, separar tempo para Deus, primeiramente Deus. Casamento começa com Deus. O homem estava lá no Éden, tranquilo, sem necessidade de se envolver, lá, tranquilo. Deus, você está muito tranquila, Adão. Deixa eu bagunçar um pouquinho sua vida. Estou só inventando aqui, isso aí não foi Deus que falou, não, tá, irmão? Estou fazendo uma conjectura aqui. Mas é mais ou menos isso. Você está muito quieto, muito só, muito solidão. Toma aqui. Não é bom que o homem esteja só. E Paulo não está contradizendo. Não case. Não, case. Seja feliz. Mas, veja bem, uma vez casado, o mandamento vai entrar dentro de vocês. O mandamento vai dizer assim, agora eu vou te dar as ordens. Não se separe. E para você que decide ficar só, amém. Aplausos. Mas a idade pesa, hein? A idade cobra. Vai chegar a hora que você vai olhar para trás assim, caramba, já estou com 40 anos. No final da minha vida, eu olho para trás e vejo que chegou para mim. E vai chegar, e graças a Deus que chegue para você também. Mas decida. Ou então não fique inflamado, não. Evite certos tipos de vídeo, evite certas conversas, evite. Porque a carne clama assim, eu fui jovem, você sabe, você não é diferente de mim, nem eu fui diferente de você. Somos homens e quem é mulher é a mesma coisa que funciona. E Paulo vai dizer aqui, isto porém, irmão, vos digo, 29, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados, seja como se não fosse. Ele não está dizendo aqui que a pessoa tratar a esposa de qualquer maneira não, tá, irmãos? Ele está se direcionando na questão de foco. Ele vai falar aqui, mais adiante, no versículo 31, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Está vendo? Essa palavra aqui, aparência, está relacionada à forma externa, está em constante mudança. O mundo está assim, de mal a pior, mudando constantemente. Então, essa mudança global, no sentido, nesse contexto de sociedade, de mal a pior, isso pode influenciar, sim, os casados, a cultura. Vamos para isso, vamos para aquele lá. Aí a pessoa fica só com pensamento aqui no mundo, só se desfrutando do mundo, e as coisas de Deus em segundo plano. E Deus em segundo plano.
Vamos curtir. Espera aí, pode curtir sim, mas antes do curtimento, onde está Deus no casamento? Depois não adianta chorar as lágrimas derramadas. Meu casamento assim. Foi justamente porque aí perdeu o foco. É o que Paulo está dizendo aqui. Foco no que é eterno, não nas coisas dessa vida. Porque o mundo passa, né? Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O casado ele vai se preocupar em como vai agradar o cônjuge. E vai esquecer da obra de Deus, vai esquecer de Deus, vai esquecer de uma vida mais profunda com Deus, vai ter foco só neles, e não é isso. Casamento é para a glória de Deus, conforme o irmão vai falar aqui, sobre sexualidade, para a glória de Deus. Sexo é muito mais do que um prazer, é a glória de Deus, é como se o próprio Deus estivesse ali em pessoa, vendo toda a situação, dizendo: é assim que eu quero. Porque o assunto é muito sério, irmãos. O assunto é muito sério. E se nós não vigiarmos, daqui a pouco é uma bola de neve. E falar em bola de neve, está tendo um escândalo aí, né? Envolvendo essa igreja aí. Eu não sei muito bem a par, mas é... para você ver, marido e mulher está tendo atrito. Aí um diz, eu não disse isso, eu nunca fiz isso com minha mulher. Aí está uma confusão, ninguém sabe quem está falando a verdade. Mas a verdade é que nesse contexto lá, desse casal lá, tal vou dar o nome porque está na rede social, já aparece. Então não estou falando nenhuma fofoca. Entra lá, pastor Rina. Está o maior problemão com a esposa lá. Segundo alguém, fontes. E ele se defendendo, dizendo que não é nada daquilo. A gente não sabe, só se sabe que está um problema. Eu não vou botar minha mão no fogo, você vai botar? Para você ver, dentro da igreja. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Para os solteiros, é bom que não se case, mas se casar, tudo bem. Mas não perca foco não, hein? O foco aqui é o Senhor. Ele quer que o casal sirva a Deus, coloque Deus em primeiro plano, para que o casamento dê certo. Para o casamento dar certo, começa com Deus e termina em Deus. Começa com Ele e só termina quando Ele chama um dos cônjuges. Foi o meu caso. E eu vejo que Deus não quer que eu case, então amém, vou ficar contente, né? Não quero problema, não quero confusão, eu quero é paz com Deus. Então, para você que pensa que é jovem, a idade vai chegar. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, jovem. Coloca. Ore, jejue, se consagre, busque a vontade de Deus, que uma hora Deus vai tratar com você. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas se o que se casou, cuide das coisas do mundo, 33, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E eu vou terminar, irmão, lendo aqui Efésios. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25. Para chegar em Cristo. Embora eu já citei aqui, mas só para reafirmar. Casamento começa com Cristo. Maridos, 5:25. Amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja. Está vendo? Como é que Cristo amou a sua igreja? Se sacrificando por ela. Como é que o marido se relaciona com a esposa? Se sacrificando por ela.
e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da sua palavra. Então, Cristo deu o exemplo. Quer casar? Aí Cristo diz, olha para mim, como é que eu trato vocês? Há espaço para o divórcio entre Cristo e a igreja? Você que já está noivo de Cristo, porque por enquanto nós estamos noivo, um pré-contrato já mais com a garantia. E qual é a garantia? O Espírito Santo, para dizer que vocês pertencem a mim, está aqui o Espírito Santo, em vocês. Então, o Espírito Santo é a garantia que eu estou dando que haverá consumação. Mas nesse processo, há espaço para divórcio entre Cristo e a igreja? Você já se imaginou longe de Cristo? Cristo dizendo, eu não quero mais você. Você não é mais minha noiva, você me traiu. É isso? Não. Mas com relação ao marido e mulher, acontece, né? Cada um vai para um canto. Divórcio. Por isso que Deus diz que odeia, porque Ele é o referencial. Ele não faz isso com a igreja dele. Cristo é o exemplo de como o marido deve tratar a esposa. Cristo se sacrificou pela igreja e deu a vida por ela. O esposo se sacrifica e dá a vida pela esposa. A igreja é sujeita a Cristo e corresponde a esse amor vivendo para agradá-lo. A esposa corresponde em submissão voluntária e não por imposição. Quando a mulher se sente amada, o marido não grita. Ela prontamente atende. Por quê? Porque ele está fazendo a parte dele. Aí ela vai corresponder. Mas não é isso que a gente vê, né? Um só se sacrifica. Como foi o caso desse coitado. Ele lutou, mas ela não queria. Mas por quê? Não tinha um homem, tinha um irmão. Vocês são irmão em Cristo, mas vocês são marido e mulher, antes de tudo. Então se tratem como tal. Respeite um ao outro mutuamente. Briga, isso aí vai ter normal. Não estou falando, não estou aqui em tom de hipocrisia não, tá, irmão? Por favor. Longe de mim ser um hipócrita nesse sentido, dizer que não tem atrito. Tem sim, e deve ter sim, porque um vai aprender com o outro. Eu aprendi muita coisa com a minha saudosa esposa. Algumas coisas eu estou colocando em prática. Ela me ensinou. E eu ensinei muita coisa a ela também. Às vezes ela dizia, sabe que você está certo? E 90% ela estava certa. Quando ela dizia para mim, não vejo boa coisa naquela pessoa. Deus que me perdoe, vou orar. E lá na frente Deus mostrava, e era verdade. Por quê? Porque quando a gente está em comunhão um com o outro, vivendo na presença de Deus, o só olhar do marido, a esposa vê. O marido está assim, ou vice-versa. Há uma conexão de alma. Um olhando para o outro e... Você está sentindo o que eu estou sentindo com relação a isso? Estou. O que é isso? Conexão espiritual. Você tem uma ligação tão forte com Deus e com seu cônjuge que não tem como mentir. Você logo se declara. Por quê? O que é isso? É a sua comunhão com Deus. E como você é uma só carne, sendo uma só carne, você transparece para o seu cônjuge. Ele te conhece de longe, pelo cheiro. Você está com isso, isso, isso. Quero te ajudar. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo, irmão? Você nunca teve essa experiência, não? Com o seu cônjuge? De ter uma ligação tão forte que um sente o que o outro está sentindo? Então, se não houve, pare e pense.
Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque é assim que funciona, irmão. Casamento é algo espiritual. É decisão, não é imposição. Mas casou, vá até o fim. Vá até o fim. Porque Deus vai cobrar. Dívida tem que ser paga. E vamos morrer sempre endividados, mas tentando pagar. Pelo menos lutando, né? Para pagar. Porque você pode contribuir-se para o pior. Aí, Deus cobra de ambos. Porque o assunto é muito sério. Que Deus possa nos dar, a vocês que são casados, né? Possa dar a graça de vocês continuarem buscando a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Oração, consagração, orar juntos, buscar a Deus. E aos que são solteiros, buscar a direção de Deus. Descansar o coração em Deus e encarar que o assunto é muito sério, o assunto é espiritual. Sexualidade é coisa séria. A Bíblia trata, não é com brincadeira não, a gente brinca, né? A Bíblia não brinca, fala com seriedade, com temor e tremor. Viva uma vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.